Fala, meus amados irmãos, graça e paz. Daniel por aqui mais uma vez. Eu queria compartilhar um pão contigo da palavra de Deus. No nosso último vídeo a gente falou um pouco a respeito da derrubada dos ídolos. E nesse vídeo a gente vai falar mais ou menos acerca disso também. Porque o tema proposto para esse vídeo, ele dá um choque de realidade no que a gente falou no vídeo passado. Então meio que tem eles dois se emborcam um no outro, na verdade. Então se você não assistiu o outro vídeo, Derrubando Ídolos, assista ele. E aí você vem e assiste esse vídeo também, beleza? Que o Espírito de Deus possa reembustecer aí, empoderar a tua vida, manifestar a glória de Deus na face da terra. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre portas fechadas. Quando a gente fala um pouco de portas fechadas, pode ser que muitas pessoas da nossa geração hoje não goste de ouvir acerca de porta fechada. Só que a gente vai falar mais pro lado espiritual. Por que porta fechada? Porque no livro de Mateus 6, Jesus vai trazer uma menção. Primeiro ele começa o início de Mateus 6,6 apontando para os afazeres da galera, dos sacerdotes, dos publicanos. E aí Jesus começa a dizer para os 12, olha só, quando vocês forem dar esmola a alguém, ou quando vocês forem orar, não faça isso. Fazendo com que os 12, os discípulos, olhassem para a ação e a atitude daqueles homens que faziam coisas na época para chamar atenção para a vida deles, para honrarias para eles próprios. Eles não faziam aquilo para glorificar ou para manifestar a glória de Deus. Eles faziam para a glória própria. Por isso que Jesus diz, o que é deles, eles já receberam, o galardão deles, eles já receberam. Mas tu, quando forem dar esmola, ou tu quando orares, ou tu quando for fazer qualquer outro tipo de coisa, faça ocultamente. Por quê? Porque o que tu faz em oculto, teu pai vê. E esse te honrará publicamente. Então, acerca da porta fechada, como eu disse, mas trazendo para o nosso lado espiritual. O que nós precisamos entender, nós os cristãos, aquele que professamos a fé em Cristo, é que, cara, não é quantos cultos você assiste, quantos sermões que você ouviu, nada disso. A espiritualidade de um cristão é quanto tempo de porta fechada a sós com Deus ele tem. Você não mede espiritualidade de ninguém por quantos cultos a pessoa tá, o que ele faz. Cara, quanto tempo a sós essa pessoa passa com Deus? Aí eu quero te fazer já de cara essa pergunta. Quanto tempo a sós você tem passado com Deus? Lembra que eu iniciei o vídeo dizendo que o vídeo anterior, Derrubando Ídolos, tem muito a ver com esse vídeo de hoje? É por isso. Quanto tempo a sós você tem passado com Deus? Quanto tempo de Mateus 6,6 que ele fala assim, deixa eu voltar aqui que eu estava lá na frente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Quanto tempo tu tem perdido com a tua porta fechada a sós com Deus? Quanto tempo? Pensa. De comunicar com Ele, ou de ouvir o que Ele tem para dizer para você, para que você comunique algo do reino para outra pessoa. Quando eu falo que nós precisamos derrubar ídolos, é porque
hoje em dia, um ídolo que tem afastado a nossa vida de uma vida de comunhão com Deus é a internet. Nosso telefone, nosso smartphone, ou algo do tipo. A internet tem nos afastado de Deus, cara. Nós não temos mais portas fechadas na nossa vida. Por quê? Porque o nosso tempo, a maioria, a maior parte do tempo, na verdade, nossa, ou é no trabalho, ou é mexendo na internet. Seja no trabalho e seja em casa também. Nós passamos a maior parte do tempo mexendo na internet. E outra parte na igreja. 2 horas apenas. Aí, quando eu digo que a nossa espiritualidade ela não é denominada pelo quanto de culto nós passamos, porque você passa quanto tempo na tua igreja? 2 horas de culto? E em casa? Quanto tempo com Deus? Então, obviamente que não é quanto de culto, quantas horas de culto que vai definir a minha vida com Deus, cara. O ato de cultuar a Deus com um culto racional, isso é bíblico. Paulo bate nisso. E ele fala, olha só, não deixar de congregar como de costumes, cara. O corpo, ele precisa estar unido, perfeitamente unido. Para quê? Para a edificação da igreja, cara. Então, o cultuar a Deus junto com o corpo é importante. Como é importante também o individualismo meu individualismo com Deus. A minha porta fechada. O meu momento a sós com Deus. De leitura bíblica, de oração, de, cara, estar próximo de Deus, perguntar a Ele do que Ele espera da minha vida, aonde eu posso ir, como eu tenho que falar. Isso tudo é dentro do nosso quarto, cara. Nossa porta fechada, com Deus, conversando com Ele, pedindo orientação, ensinamento bíblico. Então, os ídolos na nossa vida, eles vão estar sempre aí presentes. Só que nós precisamos derrubar eles. O que te impede? O que tem impedido a tua vida de ter momentos a sós com Deus? Pensa. O que tem... Qual é a barreira que você mesmo tem construído que te impede? É o cansaço? É o Netflix? É a internet? O teu Instagram? O teu Facebook? Pensa comigo. O que tem te impedido? Eu conheço uma galera que de vez em quando eles fazem jejum de internet. Para quê? Para ter um momento a sós com Deus. Esses dias, dia corrido, eu saí de casa de manhã e esqueci meu telefone em casa. Eu trabalho com obra e eu preciso do telefone porque é muito contato de cliente. Às vezes estou fazendo 2, 3 obras simultaneamente, então preciso do contato com os meus colaboradores. E esses dias eu esqueci meu telefone em casa. Isso me fez tão bem, de esquecer o telefone, de saber como eu tô tão apegado a isso, cara. Mas como Paulo diz, que devemos fazer do nosso corpo o nosso escravo. Não é o nosso corpo que nos comanda. Nós que devemos comandar ele. Então, eu subjugo o meu corpo, assim como Paulo diz. A me exercitar, cara, na palavra de Deus, no conhecimento, na busca individual. Nós precisamos entrar nos nossos quartos e fechar a porta. Deus tem colocado no meu coração e eu quero comunicar isso contigo que está assistindo. Que seja um ano de portas fechadas sobre a nossa vida. Uau! Que isso, Daniel? Como eu disse no início do vídeo, às vezes um ano de porta fechada, ouvir isso choca a nossa vida. Por quê? Porque
parece que envolve muita coisa. Eu quero um ano de porta fechada na minha vida. Eu quero um ano de busca com Deus, cara. Eu quero um ano de conhecer Ele ainda mais, cara. Falo como um diácono de uma igreja, alguém que faz parte de um corpo diaconal de uma igreja. Falo como um líder de mocidade. Eu já li bastante a Bíblia, mas nunca é demais com Deus, cara. A gente sempre está numa constância de aprendizado, de conhecer, e Ele sempre espera mais dos seus filhos. Então, que seja um ano de busca contínua com Deus, um ano de papirar a Bíblia mesmo, cara, de dobrar os nossos joelhos, os nossos quartos. Deixa eu comunicar algo que eu vivi, um particular meu. Quando eu voltei para Jesus, isso tem 8 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje. Eu dobrei os meus joelhos no meu quarto. Só tava ali eu e o Espírito Santo, cara. Se eu não me engano, eu tinha 1 semana e pouca que eu tinha voltado para Cristo. Eu não sabia nada a respeito da minha vocação, do meu chamado. Eu não era um cara bom de leitura, de interpretação de texto. Nunca foi minha aptidão na escola, cara, nunca. Só que essa noite eu dobrei os meus joelhos no meu quarto. E o Espírito Santo estava ali, cara, junto comigo, dentro de mim. Jesus sentado na cama, e eu falei: Pai, eu não sei ler, eu não sei orar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Mas o que o Senhor quer de mim na tua obra? Eis-me aqui. E essa oração, cara, ela me fez tão bem. Sabe quando você abre a Bíblia? Eu fiz isso, cara. Depois que eu fiz essa oração, eu abri a Bíblia e ela caiu exatamente na resposta, cara. Isaías 49, que ele diz: você na minha mão é uma flecha, uma arma ousada no momento exato. Eu falei: putz, é isso. Então, desde então, isso tem 8 anos atrás, eu tenho entendido a minha vocação e tenho vivido com o coração em chamas, cara. Só que viver com o coração em chama isso depende muito de mim e de você. Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz, ele constituiu um reino sacerdotal. Então eu e você somos sacerdotes. Lembra de Levítico? A lei do holocausto? Quem cuida do templo e quem coloca lenha no fogo é o sacerdote. Ele coloca lenha, ele tira o restante, ele coloca em ordem de novo o holocausto, coloca novamente lenha. Para quê? Porque a ordem do holocausto é: o fogo arderá continuamente sobre o altar e o fogo não se apagará. Mas para o fogo não se apagar, eu preciso colocar lenha. O fogo, cara, representa o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. O altar é o nosso coração, então eu preciso colocar lenha. Como eu coloco lenha nele? Sozinho, cara, com Deus. Sozinho com o Espírito Santo. Então, dentro disso, Deus, esse ano na virada do ano eu já estava com esse sentimento no coração: eu preciso mais de Deus, eu preciso perder mais tempo com Ele. E daí, orando e fazendo algumas atividades minhas individual com Deus, e o Espírito soprou isso no meu ouvido: ano de porta fechada. Ou seja, que seja um ano, cara, de busca com Deus, um ano realmente de fechar a porta do nosso quarto e estar com Deus ali a sós. Lembra quando o profeta entrou na casa da viúva e ele falou: me dá alguma coisa de comer? E ela falou: eu só tenho um bocado de azeite e um pouco de farinha para mim comer hoje, eu e meu filho, e amanhã esperar a morte. E aí o profeta falou: faz o que o homem de Deus está falando. Entra, fecha a tua porta. E ela foi e fez aquilo. E aquilo ali foi o melhor momento da vida dela, quando ela entrou, entendeu a voz do profeta, entrou e fechou a porta. Pensa,
quanto de abundância que teve na vida daquela mulher. O azeite só parou quando acabou as vasilhas, cara. Nós somos vasilhas na mão de Deus, cara. A operação do Espírito está sobre nós, cara. Enquanto colocarmos lenha no fogo, o azeite não para, cara. Continua. Então, eu não sei como que está a tua vida espiritual, o teu particular com Deus, o teu devocional. Eu não sei se você é uma pessoa que gosta de ler a Bíblia ou se você não gosta de ler. Só existe uma maneira de entender e de conhecer quem é Deus, é lendo. Eu vi algo esses dias, eu compartilho contigo e a gente finaliza esse vídeo. Quando você vai no restaurante para almoçar, jantar, enfim, você lê o cardápio ali, você se alimenta só de ler ele? Não. Você lê e faz o pedido da comida. A palavra de Deus, cara, é a mesma coisa. Se você só lê, você precisa pedir direção, cara, do Espírito Santo. Então dobra o teu joelho, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho, ora a Deus, pede a Ele dons espirituais, dom de discernimento, dom de visão, dom de profecia. Cara, pede a Ele, Ele dá, como apraz Ele. Então que seja um ano de porta fechada sobre a nossa vida, um ano de comunhão, um ano de busca, de santificação com Deus. Precisamos santificar a nossa vida e só há um caminho para a santificação, é entrarmos dentro dos nossos quartos, fechar a nossa porta e falar: Pai, eis-me aqui. Mateus 6 sobre a tua vida. Entra, fecha a porta, chama a Deus, que Ele virá. Graça e paz.